uma boa tarde, boa noite ou bom dia, independente do horário que forem escutar a gravação. Nós cumprimentamos a todos os ouvintes, que Deus abençoe a cada um. Estou aqui novamente, eu e a minha querida irmã Kelinha, para mais um bate-papo. Como é que tá por aí, Kelinha? Graças a Deus, tudo muito bem, muito feliz por poder bater papo de novo sobre assuntos espirituais, esses assuntos que fazem toda a diferença na nossa vida, né? Não crer faz muita diferença, a pessoa sofre demais não crendo, né? Então, crer é uma bênção, é uma sombra no deserto, né? Acreditar, né, que existe algo a mais do que viver para comer, dormir, trabalhar e morrer e acabou, né? Então eu estou muito feliz porque a gente está aqui mais uma vez falando sobre mais um tema espiritual. Volta e meia a gente aborda um tema diferente, então que a espiritualidade possa estar aqui nos amparando e nos ajudando como sempre esteve. Com certeza, Kelinha. E o tema hoje, que eu anotei, que a gente conversou ontem, mediunidade, vida em outros mundos, pluralidade dos mundos, reencarnação e comunicação com os extraterrestres. Então, antes de começar a fazer a prece, que todo o trabalho, toda parte onde as pessoas tenham esse hábito maravilhoso de fazer a prece tão abençoada, não só no momento de espiritualidade, mas no momento de trabalho, no momento de dar bom dia para a família. Faça sempre uma prece antes de deitar, antes de trabalhar. Use a prece como se utilizar para poder se fecundar aí com as forças do bem. É um hábito tão maravilhoso de fazer prece, e nesse momento vamos elevar nosso pensamento ao Criador, à consciência divina. Senhor, abençoa todos nós, a cada um que está ouvindo. Abençoa os mais necessitados, aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes, aqueles que está faltando comida, aqueles que está faltando água, aqueles que caminham sem um teto, aqueles que passam dificuldade pela terra, todos aqueles irmãos também desencarnados que estão nas regiões abissais, os irmãos que caminham pelas regiões inferiores, zonas umbralinas, e todos os sofredores, todos aqueles que precisam de amor, Senhor. Levai o amor e o amparo a cada irmão. E nós encarnados, Pai, abençoa-nos também e fazei com que todos despertem neste planeta a realidade de que todos somos irmãos, de que tem a pluralidade das existências que reencarnamos, que todos nós somos filhos teus, somos irmãos então, e que todos se considerem como uma grande família, a família humana, a família da Terra, e não só assim, mas a família cósmica, como iremos falar do tema dos irmãos em outros orbes. Somos todos irmãos, inclusive dos irmãos em outros orbes, por mais que tenham aparências diferentes das nossas, mas todos viemos da mesma fonte, então todos somos irmãos, nossa grande família cósmica. Que Deus abençoe este trabalho e que corra tudo bem e na santa e maravilhosa paz que acompanha os trabalhos da força do bem, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Nossa, né? Que coisa linda lembrar, né, da prece e nos lembrar que nós pertencemos a uma família universal, né? Nós colocamos aí a mediunidade, a pluralidade dos mundos, a reencarnação, tudo junto no mesmo tema, porque tudo isso está linkado. Não tem como aceitar uma coisa sem aceitar a outra, né? E se já foi difícil, né, para Chico falar abertamente, né, sobre a comunicação com os mortos, né, com os nossos irmãos aqui que desencarnam da mesma humanidade, né? Imagine falar sobre espíritos de seres humanos de outros mundos, né? Então, se nós temos a possibilidade de nos comunicarmos com os nossos irmãos aqui, nós também temos a possibilidade de nos comunicarmos com esses irmãos, né? O que nos impede, né? Se para o espírito não existe distância, né? O que nos impede? Então, a mediunidade é um desses caminhos para a gente conversar com esses seres. E tem alguns deles que estão desencarnados, mas tem alguns deles que estão encarnados numa frequência mais sutil, que nem o caso dos capelinos, né?
Que nem os casos dos nossos irmãos de Vênus. Você coloca uma sonda em Vênus, não tem nada lá, a não ser ventos, calor e tudo mais, né? É um inferno aqui para a terceira dimensão, para os 3D, né? Para gente aqui, né? Que é comprimento, largura, né? Espessura, mas uma vibração bem mais sutil, né? Quinta, imagina, quarta dimensão. Eles não sentem o tempo como a gente, eles estão no tempo, né? Então, né, o que será a quinta, sexta, sétima, né? Então, nossos irmãos venusianos estão numa frequência de quinta dimensão. Isso é uma coisa que a gente pode entender pelo que eles nos contam, mas a gente não pode conceber totalmente, né? Eu, assim, entendo um pouquinho, mas não totalmente. É uma coisa que a gente pensa, né, que sabe. A gente pensa que sabe, né? Mas a gente não sabe completamente. E, na verdade, muitos irmãos, né, espíritas pensam que esse assunto ele não é de Kardec, ele não é de Chico, mas eles foram os primeiros a falar sobre isso. Tem a Revista Espírita que fala a respeito de Bernard Palissy, não sei se estou pronunciando certo, mas é por aí. Ele morreu aqui na Terra e quando eles entrevistaram ele estava em Júpiter já, né, vivendo lá, e contou algumas coisas, né? Então ele deixou de ser daqui para ser de lá, né? Então essa foi a primeira abordagem e Kardec não teve medo, ele falou mesmo. A entrevista foi assim, ele publicou. E o segundo a falar sobre isso foi o Chico, né? No livro que, aliás, eu recomendo muito, Cartas de uma Morta, né? Ele falou a respeito dessas populações, ele falou de Saturno, ele falou de um mundo que possui 3 sóis, ele falou, né, sobre outros lugares, sobre Marte, né? Uma vida em outra frequência lá também, né? Uma frequência mais sutil. E imagina, ele falou isso em 1900 e pedrada, né? Ele teve essa coragem de escrever sobre isso. Ele era muito corajoso, né? Kardec escreveu sobre esse tema em 1800 e pedrada também. Então, quando o Sananda, né, se apresentou para mim, quando eles começaram a me falar essas coisas, eu a princípio fiquei com medo, né? A princípio eu fiquei tipo, mas será que eu não tô viajando na maionese? Porque mesmo que a gente tá vendo, tá ouvindo ali com clareza, né? A gente fica com medo de enganar. Principalmente quando a pessoa é muito honesta e um pouco orgulhosa também, porque, né, o medo de decepcionar é um tanto de orgulho, a gente tem que trabalhar isso. E aí, né, o meu irmão, que já é desencarnado, que ele, né, dita os livros para mim, ele disse, vai lá, veja o trabalho deles, eles também fizeram. E não tem por que ter medo. Conto que você vê, acreditar já é outra história, né? Já é com eles, né? O importante é contar, é relatar. Isso é uma bandeira de esperança hasteada, né? Então, é uma bandeira de esperança para que nós entendamos assim, existe a Terra, o universo é muito grande, existem outros irmãos, às vezes um mundo precisa acabar ali, já surge outro ali. Então Deus, ele está sempre renovando. Então o fim não existe, existe sempre uma renovação das coisas, né? Mas as coisas sempre deixam de ser para ser algo melhor. Isso que nós temos que colocar na nossa mente, é para isso que tem esses conhecimentos. Para que saber de outros mundos, né? Para entender que existem outras possibilidades. Então isso é muito bacana, saber que não dá para limitar o Criador, né? Que ele é sem limites mesmo, que existem possibilidades que a gente nem conhece. Teve coisas que não foram relatadas nem por mim nem pelos outros, porque a gente não consegue conceber. Né? Então é uma coisa assim que como estar numa doutrina que fala de pluralidade, que fala de existência em outros mundos e não aceitar uma canalização de um extraterrestre. É claro que todo espírito que a gente ouve, nós temos que ouvir com respeito e depois analisar aquela mensagem. Ela é positiva? Ela não é positiva? Ela é pró-científica? Ela não é? Ela causa divisão ou união? Né? Ela te aumenta a autoestima ou ela diminui? É isso que tem que ser julgado. Não de quem que vem a mensagem, se foi de uma condessa, ou se foi de um andarilho, ou se foi, né, do Irmão das Estrelas, ou se foi do caboclo, ou se foi da Índia, ou se foi... Isso não importa, isso é muito preconceito. A gente, não, esse tipo aqui a gente não vai ouvir porque a mensagem, né, do neguinho lá, não sei o quê, ou esse aqui é né?
eu não vou ouvir porque essa daqui é a mensagem de um preto velho. Não é assim, né? Nós temos que aprender a avaliar. Às vezes tem tanta grandeza numa mensagem que você não acredita que vai ter. Já aconteceu de eu receber médicos, enfermeiros, filósofos, e eu criar uma expectativa e de repente a mensagem, tipo, não ser inferior, mas ela ser bem menos do que eu esperava. E às vezes chega, né, pretinho velho, às vezes chega um irmão das estrelas, ou às vezes chega alguém mais simples ainda, uma vovozinha, né? E aí passa uma mensagem assim que a gente fica matutando, fica se esforçando para entender. Então nós precisamos ter um olhar aberto. Precisamos ter um olhar universalista, um olhar que acolhe, um olhar que recebe e que classifica, sim, mas classifica não pelo preconceito, classifica pelo bom senso, como Kardec já ensinou, como grandes sábios já ensinaram. E você trouxe bastante informação aí também, né, Alisson? Com certeza, Kelinha. Como a gente ia falar, eu achei até uma escadinha legal de a gente poder passar, porque tudo vai se encaixar sobre o tema. Primeiramente, a situação dos médiuns, né, que é a comunicação com o plano espiritual. E aí, vendo o livro dos médiuns, eu achei uma parte que bem interessante para querer trazer um pouco do que é mediunidade, né, pelo livro dos médiuns. E lá na parte, no parágrafo, pode ser chamado assim, 159 do livro dos médiuns, ele explica a situação da mediunidade dizendo que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, que é o caso da Kelinha, né? E de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades, quantas são as espécies de manifestações. Aí tem vários, né? Ele vai contando a respeito dos médios, mas eu queria trazer, porque para compreender por que a gente está falando tanto sobre isso aí, até para poder trazer um pouco da mediunidade da Kelinha. Kelinha vê evidência, né, Kelinha? Evidência, audiência, né? Isso, eu desde criança consigo ver eles claramente, né? Só que eu sou completamente cega agora, então o mundo físico a 3D eu não vejo nada. E às vezes eu vou em alguns lugares e vejo irmãos, até mesmo cidades, lugares assim, no plano astral, e eu consigo ouvi-los com perfeição, né? Não faço psicografia, não faço materialização, nada disso. Eu consigo ouvi-los e vê-los perfeitamente, e também hoje em dia, né, aprendi a dominar a incorporação e a canalização. Isso hoje em dia, mas desde criança, desde sempre, é ver e ouvir. Né? A aura também, às vezes as pessoas passam, eu consigo ver e tal. E assim, não é um privilégio. E também não é uma escolha. Né? Aqui, no nosso plano, a gente escolhe antes de encarnar se a gente vai ser ou não para poder saldar dívidas ou missão. Aliás, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, mas o que eu quero dizer é que não é um privilégio. É uma das faculdades que o ser humano tem, em maior ou em menor grau, assim como ouvir, como ver, como andar. Então tem pessoas que têm uma visão muito boa, eles enxergam muito bem, que não é o meu caso, e eles leem, eles enxergam muito bem. E tem uns que enxergam bem pouquinho, e tem outros que não veem, e tem outros que escutam muito bem, outros escutam muito mal. E a mediunidade é a mesma coisa. Tem pessoas que percebem o mundo espiritual de forma mais ostensiva, tem pessoas que percebem um pouco menos, mas em geral todos percebem de alguma forma. É isso que ele quis dizer ali no livro. Né? Todos percebem a influência de alguma forma, principalmente intuitiva. Não existe uma pessoa que nunca teve uma intuição. Eu senti que tinha que ter feito isso ou aquilo, ou às vezes a pessoa não sabe que sofreu uma influência, ela ficou irada, e de repente a máscara facial dela mudou, e ela ficou mais que brava, ela ficou brava de um jeito que não era dela, ou de repente aquela pessoa mudou a máscara facial dela, porque a face sempre muda, né? Isso é uma coisa que tem que prestar muita atenção. E às vezes o tom de voz ele não muda completamente, mas sempre muda o jeito,
né? O jeito da pessoa se comportar, seja não só para ira. Às vezes a pessoa é naturalmente irada, mas acontece uma situação em que você percebe a influência. Eu vou contar um fato. Eu morava com uma tia-avó e eu morei com ela 6 meses. E ela era uma pessoa que, como ela teve um relacionamento amoroso mal sucedido, se você falasse para ela, conheci um carinha, ou eu, né, tô conversando com uma pessoa, ela já dizia assim, ixi, já para ela era uma notícia ruim. Então, esse era o perfil psicológico dela, né? E aí teve um dia que eu tava conversando com uma prima, e essa prima me falou justo isso. Eu tô conversando com um rapaz, e ele é assim, assim, assim. E essa minha tia, ela é uma médium bem ostensiva, ela conversa com uma índia chamada Jandira, muito amorosa. Certo. E aí a minha tia falou assim, ai que lindo, é o amor. Eu falei, ai que linda, não é você. Porque não tinha como. O tom, né, foi outra tia na minha tia. Então assim, né, coisas bem sutis, coisas bem naturais que acontecem. Então, num grau qualquer, todo mundo sente. Né? Só que tem umas pessoas que sentem de forma mais ostensiva. E isso pode começar na infância. Então tem pessoas que já começam na infância, no meu caso, né? Com 5 anos de idade eu vi meu primeiro espírito, né? Minha amiga, Necturi, eu vi ela com 5 anos de idade, a princípio foi um susto, dei um gritão, mas hoje a gente já tá convivendo tanto tempo junto que, né? Você só fica com medo uma vez só. E tem pessoas que pensam, não, então isso não vai acontecer comigo, eu não era assim quando criança, mas pode acontecer na adolescência, pode acontecer na vida adulta, e pode despertar também na velhice. Essa pessoa tá lá, nunca sentiu nada, né? Nunca percebeu nada, e de repente na velhice começa a sentir coisas, perceber coisas, até que vê, enfim, acontece uma série de coisas. Existem muitos tipos de mediunidade. A pessoa pode, né, liberar ectoplasma e materializar espíritos, né, num grau mais ostensivo mesmo, que isso é mais raro hoje em dia, né, porque cada momento psicológico da Terra é um momento, né, então, né, tem as pessoas que veem, tem as pessoas que sentem, né, já aconteceu de eu sentir, mas não é comum. Eu tinha uma prima minha, e a gente estava deitada assim, conversando, e aí veio um amigo meu espiritual, e pá, deu um tapinha nela lá, ai, eu senti assim, falei, o que foi? Ela falou, você me bateu, eu falei, não bati. Eu tô aqui em cima, a gente tava no belichinho. E aí a gente só olhou assim, e a gente deu uma risada, porque ela tem essa sensibilidade. Isso, essa eu já não tenho, né? Então tem tudo isso, tem várias histórias assim, eu senti um tapa, eu senti um carinho, e não tem nada ali, entre aspas, né? Então tem isso que também pode acontecer, né? Então, que muita o que gente fazer? Estudar. Pensa até, né, Kelinha, que a mediunidade só se vê no espiritismo, e de forma alguma, né? Tem as religiões aí, todas as religiões têm médiums, né? Isso não é uma doutrina, incluindo ateus, tá? Exato. Incluindo ateus. Pois é. E aí não, complica, porque assim, eles não creem em nada e de repente começam a perceber as coisas. E tem uma outra forma de despertar também. Às vezes através de uma doença ou através de um acidente. Às vezes a pessoa nunca viu nada, nunca percebeu nada, nem na infância, nem em nada. E aí ou ela fica muito doente, ou ela sofre um acidente e ela começa a perceber. Aquilo desperta. Pode ser temporário, só durante a doença ou só durante o acidente, e pode começar a levar aquilo para a vida inteira. Eu tinha um primo meu que ele teve câncer maligno e ele ficou lá em casa. Certo. E eu e a minha tia conversávamos muito sobre espírito. E ele sempre debochava, ele dizia assim, isso é mentira, essas coisas não existem. Porque se existisse eu podia ver e não sei o quê. E ele não via nada, e ele passou por um processo de quimioterapia. E aí eu falei pra minha tia assim, a mãe dele, né? Eu falei, olha ali. Eu sempre falava com muita naturalidade. E daí eu falei, meu amigo Detro acabou de chegar. Tá ali, ó. No que esse menino olhou pro rumo da parede, esse menino começou a tremer, tira daqui, tira isso daqui, e não sei o que, daí a gente acalmou ele, né? Porque os meus pais não são muito a favor. E ele estava com câncer. Se meus pais vissem ele tremendo, suando frio daquele jeito, iam brigar comigo. E com razão. Aí a gente acalmou ele, o Detro saiu e disse, eu volto em outro momento, né? O Detro é um dos nossos amigos espirituais, um dos meus guias e amigos. Então, assim, é uma história que ele despertou aquilo porque ele estava doente. Só que passou a doença, ele não tem mais a possibilidade dessa percepção. Então, pode ser temporário ou não também, né? E aí, se você percebe esse tipo de coisa,
pode perceber um ser humano, né? Que foi um ser humano aqui na Terra, nós também somos espíritos. Pode perceber um elemental, pode perceber o espírito de um animal, pode perceber também um irmão das estrelas, um extraterrestre. Eu nasci num tal mundo, eu tô aqui visitando, ou eu tô aqui numa forma física mesmo, só que numa frequência mais sutil, e para você parece que eu não sou físico, porque eu tô na quarta, quinta e você tá aí na terceira. Então eu te vejo daqui, a gente tá no mesmo lugar, mas não estamos no mesmo lugar. Aí buga nossa mente, né? Porque eles começam a falar, explicar. E aí a gente fica assim, né? Sem entender as coisas. Então todas essas possibilidades, elas existem, né? Por isso que existia muita mitologia no passado também, né? Muitas pessoas descreviam os elementais, até nesse último livro que a gente está fazendo, fala sobre todas essas possibilidades, esses reinos. E eles são descritos, né? E foi difícil para a gente descrever. Para mim foi difícil descrever porque eu vejo e ouço as histórias. Meu irmão mostra às vezes gráficos, ele vem trazer painéis e coisas. Às vezes ele só vai ditando, mostrando o texto, mas às vezes vem os painéis, os gráficos, os vídeos que eles fazem, né, nos cubos relatores e tal, que é diferente. Eles não gravam que nem a gente num vídeo, né? Tudo gravado nos quadradinhos assim e mostra aquilo ali. Eu vou contando, é assim, assim, assim. Escreve aí, papapá, papapá, papapá. E aí ele vai escrevendo. O Alisson é muito rápido, então eu não psicografo. A gente faz os livros na base da audição e da visão. Eu vejo, eu ouço e eu falo para ele, olha. E é engraçado porque tudo isso não é feito pessoalmente, né? Então eu tô aqui em São Bento do Sul. Isso. Ele tá em Garuva e a gente tá fazendo tudo através da tecnologia. E a vida não para. Então, às vezes a gente tá em sintonia fazendo, às vezes vem um filho meu, eu quero tal coisa. Às vezes eu tenho uma tia acamada que ela, tô precisando de tal coisa. Então a gente corta a sintonia, se concentra de novo, volta, vai. Então, assim, é uma batalha espiritual, assim, que a gente faz aqui, mas no final tudo dá certo. Sempre deu, apesar de. É verdade, né? Kelinha. E eu acho interessante a gente trazer esse panorama para saber sobre a mediunidade, porque esse fenômeno em si mesmo, para nós aqui, que muitos ainda negam, né, a respeito do mundo dos espíritos, que a pessoa continua existindo, que simplesmente mergulha no corpo e depois sai do corpo, para que a pessoa compreenda o objetivo da sua encarnação, que ela reencarna também, que não há possibilidade de a gente prender tudo em uma só encarnação. E eu acredito que essa parte da mediunidade hoje, que está tão aberto para nós de conhecimento, tanto que tudo que eu captei aqui, que às vezes eu vou passando aqui na tela e vai aparecendo para quem está assistindo ali, eu tudo coloco no Google ali, por exemplo, Livro dos Espíritos, que é onde eu estou aberto aqui. Já vai aparecer o primeiro link ali, Federação Espírita Brasileira, já vai estar lá o Livro dos Espíritos gratuito na internet. Você pode acessar isso ali, você não precisa mais antes passar por processo de iniciações e etc. para poder ter conhecimento. Graças a Deus, essa encarnação, quem está encarnado, aproveite essa oportunidade. O conhecimento está explícito, está aí à vontade, tem pessoas canalizando os extraterrestres, pessoas trazendo mensagens fidedignas, canais sérios aí trazendo coisas maravilhoso para que a gente compreenda o que está fazendo aqui na Terra. Por que está aqui? Ninguém é dono do planeta, a gente está aqui hospedado na planeta Terra, é a nossa mãe Gaia aí, que hospeda todos os seus espíritos como uma escola. Se matriculou na sua escola aqui, digamos a escola primária aí, né? E a gente é matriculado aqui para aprender as lições que a gente tem que aprender aqui. E aí no Livro dos Espíritos tem a parte, a questão 132, que ele pergunta o objetivo da encarnação. Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí o espírito responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim em encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então não é o único, né? Bem claro aqui qual é o objetivo para a gente se adiantar. O nosso espírito, inclusive, já dá uma prévia aqui de que não é só nesse mundo, mas em outros mundos, né?
que é o que a gente também vai trazer, essa parte de habitação em outros planetas, pluralidade de mundos, né? E aí ele segue na 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então as pessoas que levaram uma encarnação, digamos, na fé, no bem, no amor, na fraternidade, na luz, fizeram tudo que foi necessário, tudo que foi possível, deram o seu melhor. E aí ele responde: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus é justo, não podia fazer felizes alguns, e fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Então a encarnação é onde demonstra a justiça divina. Aí que está a justiça, porque a gente colhe o que a gente plantou, né, em outras existências. Então a gente está hoje pagando muitas coisas que já fizemos no passado e também aprimorando, né, o nosso intelecto e o nosso amor para se tornar espíritos puros aqui na Terra. Então eu acredito que é de grande valia, que eu sei que tem pessoas que estão assistindo aqui, nós conversando, que não tem esse conhecimento sobre encarnação, sobre reencarnação, porque não aprenderam esse conhecimento, não foi transmitido por religiões de que a reencarnação é algo natural da existência. E aí, para poder complementar isso, eu trouxe só uma situação que é bem interessante para todos verem, que foi o encontro de Jesus com Nicodemos, que é onde ele fala a respeito da reencarnação, né, para quem compreende, porque ele falava por meio de parábolas, porque as pessoas, quem tivesse o grau espiritual necessário para poder compreender a mensagem, compreenderia. Aquele que não tivesse não iria compreender o alcance. E inclusive hoje, até hoje, ainda não é compreendido muito do que foi dito. E no capítulo 3 de João ele diz na Bíblia: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o Nicodemos perguntou: Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Então aqui ele já diz a respeito da reencarnação, né? Para que compreendam as pessoas que ouvem que isso é coisa natural. A gente já renasceu várias vezes, inclusive até possivelmente em outros mundos, em outros orbes, e depois viemos para a Terra, né? Continuar a nossa evolução. Então isso é algo natural, né, Kelinha? Sim, e na verdade foi a resposta que ele deu, porque Nicodemos disse: olha, você faz essas coisas porque você é de Deus, senão você não faria. E aí ele disse: não, né, é preciso nascer de novo. Ele deu a resposta, disse: olha, um dia você vai fazer também, né? Isso. Só que para isso, para chegar nesse nível, quantas vezes? Né? É o grau de experiência. Então, todos são filhos de Deus. Todos são de Deus, eles andam com Deus. Não tem, eu sou filho de Deus porque eu faço sinais e o outro não. Jesus, ele nunca, né, fez isso. Ele disse assim: não, ninguém vê o reino de Deus, ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo. Ele disse assim: eu faço essas coisas porque eu nasci muito. Né? Mesmo assim, não foi compreendido por um cara que era uma autoridade, era um líder que tinha acesso a conhecimentos maiores do que o conhecimento da população. E quando a gente fala com as pessoas, a gente tem que ter em mente sempre isso. Cada um tem uma consciência, às vezes uma é um pouco mais expandida, às vezes outra é medianamente expandida e tem umas consciências bem pequenas. Então é preciso falar sempre numa linguagem bem simples, numa linguagem mediana às vezes, e assuntos complexos você vai falar
né? De acordo com o conhecimento da pessoa. Tem muitas coisas que a gente não vai causar bem falar. Tem muitas coisas que a gente vai poder conversando com a pessoa, e tem pessoas que você tem que contar historinha. Tem que dar exemplo, como Jesus fazia muitas vezes. Ele contava a historinha do pescador, a historinha da viúva, contava a historinha do casamento, para que qualquer um pudesse entender pelo menos alguma coisinha. Então nem para todo mundo você vai ficar filosofando ali. Sempre vai ter que ter uma historinha no meio. Sempre vai ter que ter um ensinamento profundo ali e tal, mas você vai ter que sempre contar de um jeito, dar um exemplo, porque todos precisam entender, não dá para ser egoísta do conhecimento, né? E aquela pessoa vai aprender de qualquer jeito. Se eu negar o conhecimento aqui, a reencarnação vai surgir, aquela pessoa vai aprender, e às vezes vai passar na minha frente, né? E aí eu vou ficar estagnada por egoísmo intelectual. Então, essa é a finalidade, né? Também. Você cresce no amor, na justiça e na experiência. Porque eu posso falar para uma criança: não põe a mão na tomada, você vai levar choque. A criança pode confiar em mim ou não, mas ela só vai saber a importância da minha advertência depois que ela tomar o primeiro. É verdade. Aí ela vai conhecer na experiência. Isso. Aí ela vai dizer assim: eu não acredito que eu tomo um choque se eu pôr a mão ali. Eu sei que eu tomo um choque se eu pôr a mão. Isso. Essa é a diferença. Muito legal, Kelinha. Eu queria até relatar uma parte do livro aqui, que foi o regresso da Tomásia, tá? No Semeando Auxílio e Colhendo Satisfação, que é para poder exemplificar aí, né, como é que é essa parte da reencarnação, que é tão interessante de poder saber de uma maneira simples aí da linguagem do humano. O que você acha? Eu acho legal, mas só para dar um adendo, o livro Semeando Auxílio, Colhendo Satisfação é um dos livros que o Sadraque editou para nós dois aqui. Isso. Então a Tomásia foi uma das amigas dele. Existem outros relatos nos livros de André Luiz também. Né? Existe a história do Sigismundo, ou Sugismundo, não sei o nome dele, que não é um nome bonito, sinceramente. E aí também dá essa descrição. Só que nesse livro aqui está numa linguagem bem simples, bem informal, bem moleque, porque meu irmão era assim mesmo, né? Com a personalidade dele, com o jeito dele, contando um processo, né, de entrada na carne. Então pode mostrar pra gente aí. Ó, eu vou ler esse capítulo 6 aqui, como é bem tranquilo, pela leitura aqui, que todo mundo já vai prestando atenção e vai compreender o que é, né? O regresso de Tomásia à esfera terrestre. Passaram-se alguns meses na colônia Jardim Érida e os juízes, juntamente com alguns ministros, já haviam decidido junto com Tomásia os últimos detalhes de sua reencarnação, e a irmã Celeste disse a Tomásia: querida, suas preces foram atendidas e seu amigo Sadraque, junto com Siang, poderão acompanhá-la na sua descida à crosta terrestre. Hoje à noite haverá uma pequena despedida para você e suas amigas. Mas Sadraque e Siang poderão ser convidados, caso você queira passar o maior período de tempo com eles. Tomásia, muito expressiva, dava gargalhadas e pulos de alegria. Passadas aquelas horas, a noite chegava com todas as suas estrelas e a lua enfeitava o céu. Em um salão todos se reuniam. Tomásia e mais 6 amigas se encontraram, ficando à espera do Sadraque, Siang e Luiz Augusto. Siang foi trazido por Potiguara, Ubiratã e Rosinha. Todos chegaram quase ao mesmo tempo e trocaram naquela noite muitas histórias, e desejaram a Tomásia votos de felicidade. E quando Tomásia viu Siang pessoalmente, chegou bem perto dele e perguntou: Siang, agora eu posso te dar um abraço? Ele já está guardado para você desde o primeiro dia em que eu te vi. Ele apenas sorriu e abriu os braços. Siang estava bem, mas não se atrevia a falar muito, pois ainda se sentia envergonhado pelo comportamento de outros tempos. Enfim, a noite passou e a equipe de Celso chegou até o Instituto Renascer, onde todos estavam. Já naquela noite, todos os que participaram da pequena festa decidiram ficar com Tomásia até o momento da despedida. Sadraque e Siang foram autorizados a acompanhar o processo de reencarnação. Tomásia se despediu de suas amigas e, juntamente com os outros, se dirigiu ao aeróbus que conduziu a equipe responsável pela reencarnação de Tomásia até a Terra. Porém, alguns encontraram naquele aeróbus o caminho de volta para Muiraquitã. Então desembarcaram em Belém do Pará, em um bairro pobre. A equipe de Celso, com 6 magnetizadores, juntamente com Sadraque, Siang e Tomásia, entraram em uma humilde casa pintada de azul.
onde Dona Isaura estava tecendo uma toalha de renda para vender assim que terminasse sua confecção e assim garantir seu sustento. Enquanto ela tecia, suspirou e disse consigo mesma: bem estranho estar sentindo saudades da minha irmã. Enquanto ela pensava dessa maneira, Joaquim, seu marido, entrou na pequena sala e perguntou: o que é que foi, mulher? Você tá com uma cara... Senti saudades da Tomásia, ela respondeu. O homem indignado respondeu: daquela desavergonhada que roubou teu marido? Dona Isaura então repreendeu o marido com carinho, dizendo: homem de Deus, não fala isso. Minha irmã sofreu muito e graças à minha separação eu encontrei você. Além do mais, a gente acabou de vir da missa e o padre disse que Jesus mandou a gente perdoar. Olha, eu não sei ler, mas se o padre disse que é verdade, eu não sinto ódio por ela. Enquanto a equipe espiritual assistia à cena, Tomásia chorava. Então Celso disse a ela: fique feliz, Tomásia. Sua irmã nunca guardou rancor e apesar de suas más atitudes, Isaura é a pessoa mais indicada para colocar você no caminho do bem. Tomásia sorriu e comentou: é verdade, Isaura sempre foi boa. Desde criança repartiu pouco de comida com a gente. E quando nossa mãe deixou a terra, ela cuidou dos 6 irmãos. E o que eu fiz? Fugi com o marido dela. Mas meu marido conheceu a Beth e me abandonou também, me deixando sem dinheiro e com muitas dívidas. Daí, ao invés de eu voltar para a casa de minha irmã e pedir perdão, fiquei com medo de ser rejeitada e sem querer viver na rua, preferi o suicídio. Tomásia, não pense mais nisso, disse Sadraque, interrompendo o triste relato de Tomásia. Então Siang se aproximou, segurou as mãos de Tomásia e falou com firmeza: Tomásia, se eu e você ficarmos pensando nas coisas que fizemos, não vamos ter coragem para nada. Você decidiu reencarnar, então coragem, sua louquinha. Ela sorriu e Celso disse a todos: agora dirijam seus pensamentos a Deus. No ventre de Isaura, a concepção entre óvulo e espermatozoide ocorrerá em poucos minutos. E nesse momento precisamos miniaturizar nossa amiga Tomásia. E assim fizeram. Enquanto Sadraque, Siang e 2 magnetizadoras faziam a prece, Celso e outros magnetizadores colocaram as mãos sobre Tomásia, que em poucos minutos, através da influência de tal procedimento, adquiriu o tamanho de um recém-nascido. Sadraque olhou para Celso e perguntou: Celso, antes eu não tive coragem de perguntar uma coisa, naquele dia que vi a Miranda miniaturizada. Eu não tive coragem de pedir uma coisa, mas agora eu peço. Posso segurar um pouquinho? Então Celso entregou Tomásia para Sadraque, e ele, segurando Tomásia junto ao peito, exclamou: Nossa, que bonitinha! Linda eu sempre fui, Tomásia respondeu. E Sadraque abriu um sorriso, mas Tomásia, com as mãozinhas segurando o rosto de Sadraque, exclamou: Sadraque, eu estou com medo. Fique tranquila, Tomásia, tudo vai dar certo, ele a consolou dizendo. Sadraque estendeu a amiga miniaturizada, devolvendo-a para Celso, que a colocou nos braços de Siang. Ele deu um beijo na testa de Tomásia e disse: Vai com Deus, minha louquinha corajosa, devolvendo-a para Celso. Então ela foi introduzida no ventre de Isaura no momento exato da concepção. Então os magnetizadores adequaram os centros de força da mãe e da futura reencarnante, a fim de que a reencarnação fosse bem sucedida. Dona Isaura, uma senhora madura de 46 anos, que de repente levantou apressada para os afazeres domésticos, estranhando o ambiente sem saber o porquê, mas de alguma forma Dona Isaura sentia-se observada. Sadraque, Siang e Celso, juntamente com a equipe dos magnetizadores, ficaram ali até anoitecer, vigiando a casa para impedir qualquer interferência, até que chegassem os protetores da reduzida família. Quando a noite chegou, Dona Isaura e seu Joaquim se deitaram para dormir. Então Dona Isaura contou a ele que ainda tinha esperança de ter um bebê, ao passo que ele rudemente respondeu: Você tá louca, mulher? Já tenho uma boa idade, se você morre no parto e me abandona, o que é que eu faço da minha vida? Sadraque deu uma risada e comentou: Louco ele vai ficar quando descobrir que vai ter que trabalhar em dobro.
Todos os desencarnados fizeram uma prece e deixaram aquela casa repleta de boas energias que vêm em forma de uma chuva colorida de flores florescentes que se desfaziam ao tocar no chão. Agora Tomásia estava iniciando sua nova jornada, enquanto os outros desencarnados retornavam para a colônia Jardim Érida, e quando chegaram, Siang foi conduzido novamente por Potiguara de volta à colônia Muiraquitã, e assim despontava um novo amanhecer. Isabel Saldanha. Que lindo, né, Kelinha? Cara, tantas informações e Muitas tanto mesmo. a ensinar. É verdade. Às vezes a gente não cuida com o que fala, né? Então ela chegou ali para iniciar a jornada dela. Imagina se ela chega ali e a irmã dela tá sentando a ripa nela. Ah, porque era uma vagabunda mesmo, porque não sei o quê. Imagina só, né? O desânimo que ocorreria. E isso influencia em alguma gravidez. Então, cada gravidez é de um jeito. Alguns dão muito problema para a mãe. Algumas mães dão muito problema para o filho, né? A história do Sigismundo, do livro de André Luiz, é exatamente isso. Eles também encolhem, né, o corpo espiritual da pessoa ali, deixando só cercando mesmo o corpo mental ali. E aí, eles colocaram o Sigismundo na barriga da Cesarina. E a Cesarina, ela era uma pessoa inconsequente. Ela bebia, ia para as baladas, usava cintos apertados, corpetes. E acabou que essa criança não resistiu à gestação. Então, é um laço muito forte. Um influencia o outro. Muitas vezes, uma mãe, ela gosta de comer um determinado alimento, mas o espírito gosta de outro, e ela passa a sentir essa vontade, os desejos, Perfeito. os enjoos, né? É verdade. Então são coisas que o espírito influencia. Teve um outro livro de André Luiz, que eu não me recordo o nome agora, mas eu gosto dessa coleção, tá? Ensina muita coisa, super recomendo. Chico Xavier, sempre recomendo ele, né? Ele é um médium muito respeitável. Então, o que acontece? Teve um menino e ele morreu afogado, porque ele tinha sido um suicida e ele tinha uma dor de garganta, ele tinha uma doença muito forte. E quando ele entrou nessa mãezinha, ela não tinha isso antes. Ela passou a gravidez inteira tendo amidalites, inflamava a garganta dela, por causa dessa má energia desse menino. Então, assim, os dois precisam ser bem cuidados, a gestante, o bebê, todo mundo precisa de uma força, né, de um carinho, de um incentivo. E o espírito escuta as coisas antes de reencarnar, durante a gestação e depois, porque a criança só vai ficar totalmente adormecida na encarnação com 7 anos, né? Até aí, a criança percebe muita coisa que a gente acha que ela não percebe. O inconsciente dela filtra muitas coisas que pode prejudicar lá na frente. É preciso ter muito esse cuidado. O que nós falamos dos nossos mortos, né, achando que eles podem não ouvir, às vezes não ouvem mesmo, mas às vezes acaba descobrindo, né? O que nós falamos, né? Mesmo que seja de pessoas encarnadas, né? A gente falar mal dos outros não é legal. Então, o processo de miniaturização. Você vê que quando eles chegaram ali, eles não precisaram esperar o ato sexual, já havia acontecido. Quando eles chegaram ali, os espermatozoides já estavam encontrando o caminho para o óvulo. Eles chegaram só trazendo ela para, no momento da concepção, eles unirem o espírito ao óvulo e ao espermatozoide. Então você vê que antes dessa concepção acontecer, o espírito não está ali. Né? Ninguém precisou contemplar a intimidade do casal. Né? Os grandes elevados, eles respeitam. Quem que fica observando? Os sexólatras, os espíritos que não respeitam. Só que os casais que se amam são protegidos. Os que se respeitam são protegidos. Né? Existem paredes espirituais no quarto deles. Os que fazem evangelhos, agora os que brigam, os que têm vícios, os que gostam de pornografia, vão ter como companhias esses seres. Então tem tudo isso. Você vê que é no momento certo que eles chegam. Ela já estava trabalhando. No outro dia que ela foi comentar, né, com ele, e um homem bem rude, ela bem simples, analfabeta. Ah, se o padre falou, é verdade, eu não sei ler. Então, uma pessoa muito simples, muito pobre. E ali ela ia começar, né, uma jornada de aprendizado. Mas uma coisa deu para ver que não ia faltar: amor e carinho. Mais por parte da mãe, claro. Mas sempre com a experiência de alguém mais velha, né, uma pessoa mais
amorosa, mais paciente, Perfeito. né? Ela começar isso, e cada caso é um caso. Tem gente que precisa de uma mãe um pouco mais rígida, tem uns que crescem na riqueza, que também é uma prova, né? Nada é um privilégio, tudo é uma experiência. Nascer homem é uma experiência, mulher, né? Nascer bonito, às vezes nem tanto, né? Tudo é uma experiência, a gente não pode Certeza. encarar como crianças imaturas, essa aqui é boa. Não, essa É, encarnação aqui é ruim, né? Isso é imaturo da nossa parte. certeza. Até tem uma pergunta no livro dos Espíritos que eles perguntam se existe o bem e o mal, e eles falam assim, o que vos parece o mal, né? Não é um outro lado. Então, assim, tudo é uma experiência. Que nós possamos aprender com o que nos foi dado, com a família que nos foi dado, com o corpo que nos foi dado, né? Com a condição social que nos foi dada. Não quer dizer que nós não devemos tentar transformar essa condição. A condição social pode ser transformada. A condição física, às vezes, por uma cirurgia ou outra, pode ser transformada. Mas o que não pode ser transformado tem que ser aceito com amor e gratidão. E o que pode ser transformado, devemos transformar com atitude, com coragem, com estudo, com amor, não com revolta. Não reclamando, né, se achando que não merece aquilo. Né, tudo é sintonia. Tudo que eu tenho hoje foi sintonia de ontem. É só eu mudar a minha sintonia que as coisas começam a mudar. É Perfeito. só eu mudar as minhas crenças que as portas começam a se abrir. Mas esse é o caminho. Perfeito, Kelinha. Eu achei bem interessante pra gente seguir essa linha, até a gente começar a falar dos outros mundos. E aí, pra mostrar, né, esse procedimento, como é natural. Nossa irmã Tomásia, ela acabou se suicidando, né? Ela explicou ali a situação que ocorreu. E a irmã, né, que ela tinha roubado o marido, aceitou ser a mãe dela, né? E olha que lindo, que bacana, né? E trazendo a pessoa certa para ter o andar evolutivo, a pessoa que vai te dar o amor. Então, tudo é planejado, tudo é bem estruturado. O universo é um lugar organizado para que as pessoas percebam qual é a realidade das coisas realmente, como acontecem, né? Como é tudo muito bem orquestrado, como as coisas de fato se dão. Desencarnou, saiu do corpo, aí vai para o plano espiritual, né? Condizente com a sua vibração, e aí depois volta a reencarnar, como foi a situação que foi descrita ali no momento da reencarnação. E aí é interessante trazer agora, para a gente depois adentrar na parte dos nossos irmãos de outros orbes, que no livro dos Espíritos tem a parte de encarnação nos diferentes mundos. A questão 172 diz: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Pergunta. Aí o Espírito responde: não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? O Espírito responde: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Aí a pergunta segue a linha A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Resposta: não. Mas se não progredistes, podereis ir para um outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Então, aqui ele vai seguindo, né? Mas olha que interessante a parte de encarnação em diferentes mundos, né? Para que as pessoas também abram as suas consciências e tornem algo comum e não algo extraordinário em reencarnar em outro planeta, assim como a Tomásia pegou e reencarnou aqui na Terra novamente. Nós, dependendo do nosso estado evolutivo, podemos ascender a mundos mais evoluídos do que a Terra, menos materializados, como aqui ele falou, assim como a gente pode ir até para planetas inferiores, né? Que é o caso onde está ocorrendo agora
da transição planetária, as pessoas aí que, né, os nossos irmãos que persistirem ainda no mal, né, forem ainda muito maldosos e ainda revoltados, irão para um local adequado, né, por sua vibração, para um outro planeta, onde poderão seguir a sua escala evolutiva, mas, como já disse aqui, encarnações em diferentes mundos. E hoje nós vamos comentar um pouquinho, né, Kelinha, a respeito dos nossos irmãos de Vênus, que são os nossos vizinhos aqui. Também tem irmãos de Saturno, tudo habitado, né, Kelinha? O pessoal olha lá, não tem vida, né? Não existe vida, não tem possibilidade de vida. A Kelinha até já adiantou um pouquinho no começo, mas se a gente abrir a nossa visão espiritual, como foi já trazido desde o início da mensagem, mediunidade, o conteúdo trazido pelos espíritos, a pluralidade de existências e a gente poder absorver esse conhecimento hoje, está escrachado aí na internet, é só baixar os livros e poder ler e se inteirar de qual é o propósito que está fazendo aqui na Terra, para que eu vim aqui, qual que é o meu objetivo, né? Da onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou depois que eu desencarnar, que são questões altamente relevantes para quem esteja aqui experienciando na Terra. Para que eu sempre gosto de usar a situação do seguinte: se você não sabe, por exemplo, as regras de trânsito, se você passar um sinal vermelho, você não vai saber o que significa aquilo. E numa dessas você pode acabar colidindo com alguém, né? E quem não conhece as leis espirituais, pode estar acontecendo a mesma situação de que não sabe as leis de trânsito e está dirigindo um carro. Você está encarnado e você não sabe as leis espirituais, o que está fazendo, o que é esse mundo, para onde que nós vamos, qual que é o objetivo da nossa encarnação, que são coisas altamente relevantes para as pessoas poderem espiritualizar-se. Sem esse tipo de conhecimento é muito difícil de avançar, porque vai ser tomado pelas coisas materiais do mundo, vícios, coisas onde o mundo te oferece, né? De que vai simplesmente só amortecer a consciência, só vai fazer a consciência se tornar num estado vegetativo aqui, né? Sem se espiritualizar, se condensando, se densificando cada vez mais, em vez de se sutilizar e poder despertar o que há de mais sublime dentro de si mesmo, né? Então, Kelinha, o que você acha a respeito aí das pluralidades dos mundos e das reencarnações? Tema tão lindo, né? As possibilidades são inúmeras, né? São infinitas. A gente não tem só 4 opções, né? Céu, inferno, purgatório ou nada. Exato. Né? Exato. As possibilidades são de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com o tamanho do nosso amor, mas sempre justo, né? A reencarnação é um sistema que não te dá um casaco mais pesado do que aquele que você precisa vestir, que não te dá um casaco maior ou menor, né? Você realmente ganha aquilo que você precisa. Você não ganha aquilo que você não precisa. E você convive com quem você precisa conviver. São aquelas pessoas ali, é tudo muito ajustado, tudo muito justo. Perfeito. Não é a mesma punição para todos. Às vezes um fez um pouquinho aqui, o outro fez muito, e aí todo mundo vai ganhar a mesma penitência, né? É uma coisa muito justa e com muitas possibilidades. E é tão justo que nada é igual para todo mundo, né? E existem possibilidades de idas, retornos, inclusive nos mundos ali, né? Poxa, mas se eu for para um outro, eu posso voltar? Poder pode, né? Isso vai depender muito. Vai depender muito do teu crescimento, vai depender muito do motivo, né? E assim, vamos parar de falar mal do Brasil, tem lugar pior, e vamos parar de falar mal da nossa Terra, né? Porque o planeta Terra, porque, né? É a praga do sistema solar, olha que tem lugar pior, você viu, né? Que ele é... Olha, Aliás, pode falar, que fale. Nós vamos falar sobre, eu acho que 1 ou 2 lugares piores mais pra frente, que a gente tá fazendo o 3º livro, que é o Acima do Céu, uma jornada além das colônias, que é também um humano contando essas experiências aí, né? Visitando outros mundos, e vai ter lá na frente umas visitas não tão legais assim, né? Então, para mostrar que o nosso mundo é colorido, o nosso mundo tem muita coisa boa, a gente já tem uma caminhada legal, a gente já tem uma caminhada boa, tem pessoas más aqui, mas não é a maioria. A grande maioria é de pessoas sem atitude, são bons, mas ficam esperando a atitude do
do corajoso, do valoroso, são pessoas que o problema é não quererem ser os primeiros. Né? Eu vou fazer o bem, mas eu vou ver se o outro está fazendo. Né? Tem uns despertos, tem uns muito bons que entregam a vida pelo bem, tem alguns que são maus, tem uns que são um pouquinho menos maus, e tem a maioria que são esses, que vão para onde o vento leva. É isso que precisa ser mudado, para que a frequência do nosso mundo mude, para que se torne, né, o reino de Deus aqui na Terra, que está em todo lugar e dentro dos nossos corações. Se o nosso coração expandir, a nossa consciência expandir, o reino também expande, também se sutiliza e a gente vive bem melhor. Kelly, eu queria, antes da gente terminar aqui, fazer, por exemplo, um relato, dando até um spoilerzinho aí, do livro do Mano. Dá uma olhadinha. Não saiu ainda, né, o livro, eu e a Kellinha estamos produzindo. Estamos fazendo, tá meio caminho. Mas tá tão bacana que valia a pena de a gente mostrar pro pessoal como existem vida em outros mundos, como isso é coisa natural, outras formas, outras consciências, em outros formatos de corpos, de inteligências. E isso não significa que são consciências sublimes, lindas e cheios de amor no coração também. Então, o que eu vou trazer é o capítulo de Vênus, quando nosso irmão Sadraque foi visitar. Tá? É um trecho já cortado, né? Só para poder mostrar como que foi essa experiência. Só um capítulo, né? Só um pedacinho. E aí ele está dizendo o seguinte, ó. Lá fomos nós, e assim que entramos em uma das naves... Mas eu vou trazer só aquela parte, Kelinha, só um pouquinho que eu quero fazer ali. A chegada muitas dele. Pessoas falam a respeito que Vênus não tem possibilidade, né? De ter uma encarnação lá. Porque ela só explica aqui, ó. Que ele vai perguntar, né? Não tem condição de vida lá em Vênus, né? Eu já sei o que você vai perguntar, Sadraque, né? Não tem péssimas condições de vida no planeta Vênus. Aí a irmã Ursa, que é uma venusiana, responde para ele. Quanto a isso, tenho que dizer que, falando sobre a terceira dimensão, você está correto em suas afirmações. Afinal de contas, a temperatura é altíssima. Os ventos são fortes, a atmosfera é densa e a pressão atmosférica não é pouca. Porém, eu peço que reflita pelo ponto de vista da quarta dimensão em diante, na qual você mesmo se encontra. Que influência tem o fogo sobre o seu corpo espiritual ou água, ou até mesmo a falta de oxigênio, por exemplo? Nenhuma influência exercem essas coisas da terceira dimensão sobre você, desde que desencarnou. Agora, por exemplo, estamos em uma mansão localizada no centro de uma bela cidade lunar, que está longe de ser percebida pelos equipamentos científicos do planeta Terra. Nem por isso nossa existência deixa de ser real e bem objetiva. Então não se preocupe com esta jornada que não lhe fará mal. Aí vai seguindo a viagem e foi o seguinte, quando ele vai chegar em Vênus. E lá fomos nós, e assim que entramos em uma das naves indicadas pela irmã Quarian, partimos em viagem acelerada rumo à estrela d'alva, que parecia cada vez maior e cada vez mais brilhante. Então Quarian de repente se afastou de um painel e nos disse: queridos viajantes, agora estamos na quarta dimensão, vou ajustar nossa nave para a quinta frequência, será breve. Mas aviso porque sentirão na hora da mudança. Se ela não ocorrer, não veremos nada em Vênus, a não ser vulcões, furacões e um cenário de cores quentes e terrível. Fiquem mais próximos. Então finalmente entramos na atmosfera de Vênus, só que pela frequência da quinta dimensão. E mesmo assim os raios solares não entravam lá de jeito nenhum. Tudo o que se podia ver era um céu de cor laranja claro, agitado por ventos e nuvens dançantes que se moviam, mas permaneciam no mesmo lugar. A temperatura era quente sim, mas na quinta dimensão, nem um pouco infernal. Aqui a comunicação é toda telepática ou emocional. Existe também uma comunicação semelhante à dos golfinhos, como puderam ver. Aqui eu cortei um trecho, né, só para poder trazer. Cortou bastante, Isso, mas só para poder mostrar como é que é a comunicação. É que eu queria que você mostrasse a parte quando as crianças chegam nele e elas tentam se comunicar e elas não conseguem, e elas olham para ele com dó, por causa que ele não sabe falar. Na verdade ele sabe, mas não na língua delas, elas ficam com pena. É muito engraçado. Certo. Aqui, ó, então, queria, ó. Então a nave finalmente pousou e nós saímos, eu e os ministros da elevação e minha amiga Agatha, que já estava muito deslumbrada, e logo eu saberia por quê. Pois quando eu saí da nave eu avistei uma bela cidade com uma vegetação incrível, com folhas rosadas semelhante à coloração das carnes vermelhas que conhecemos, ou também plantas que apresentavam um alaranjado cor de brasa, e um terceiro tipo de vegetação que presenciei tinha uma coloração amarelo queimado.
porém com leve brilho dourado. Porém os troncos e caules de todas essas espécies eram todos claros, quase brancos. Para ser mais preciso, lembravam a cor das areias de nossas praias. Sinceramente não sou bom com cores, mas faço o que posso. Além dos mais, todos os frutos e flores apresentavam luz própria, iluminando naturalmente a estranha e bela cidade que vou tentar descrever à medida da minha capacidade. As ruas eram bem largas, haviam pequenas casas rosadas em formato de cogumelo. Haviam também edificações maiores que pareciam faróis de navegação. Porém, todas as edificações possuíam tetos arredondados de coloração rosa avermelhado. Uma terceira classe de edificações também lembram cogumelos, porém alongadas para o lado, lembrando o comprimento dos nossos aviões, com janelas bem pequenas. Só que não tive mais tempo para observar estas coisas, porque venusianos, curiosos, começaram a se aproximar de nós. Então uma criança venusiana se aproximou de mim, e olhando nos meus olhos enviou belas imagens mentais. Depois senti uma sensação de acolhimento e de amor profundo. Mesmo assim, não entendi aquela linguagem mental e emocional. Não sabia juntar aquelas imagens mentais e organizá-las em minha mente, formando frases ou algo do tipo. Então a criança me observou com um semblante de pena, ou melhor dizendo, de compaixão. Daí a criança tentou se comunicar comigo de outra forma, começando a emitir uma frequência. Foi então que não entendi de vez. Mesmo assim, perguntei verbalmente qual era o nome da criança, mas ela se afastou. Então outras 3 crianças se cercaram da minha amiga Ágata, e o resultado foi igual. Eles davam as boas-vindas se comunicando como podiam, mas sem sucesso, se afastavam. Então a irmã Ussa viu a situação e emitiu algumas frequências. Daí eles sorriram e foram embora. Aí segue a comunicação do livro, né, que logo vai ter acesso. O pessoal vai ter acesso aí se Deus quiser. Mas, ó, né, Kelinha, como é interessante, né, ver a vida em outros mundos. Tá aí, ó, né, mais um relato mostrando aí para nós aí como é a vida lá em Vênus, né? Um breve relato do nosso irmão Sadraque, mas muito rico de informações para mostrar como agem, como é o planeta, como são eles. É muito interessante e vai estar à disposição. Que acha, Kelinha? Sim, e nos perdoem ter lido muito rápido, é porque aqui o nosso tempo é de 1 hora no Isso, máximo. Né? A já gente nunca estourou já, excedeu esse Kelinha. tempo, né? Mas Já. vocês vão poder ver na íntegra a hora que estiver pronto. E assim, para o meu irmão poder ir para lá, ele teve que sofrer alguns processos. Ele teve que viajar nos mundos elementais para poder se sutilizar. Depois ele foi para Marte, se submeteu a um aparelho, depois a outro aparelho, e a nave ainda sutilizou eles para a 5ª dimensão, para eles poderem ver o que foi relatado aí. Foi muitos processos. Isso que ele está desencarnado. Agora nós, corpo de carne aqui, seríamos destruídos, não seria possível. Porque é uma frequência onde a gente não cabe. Verdade. Kelinha, vamos então se despedir do pessoal. Teria muito mais assuntos. Eu tinha até separado Vida em Saturno, tá? Tem o livro na internet, só procurar ali. Vida em Saturno foi ditado pela nossa mãe Maria de Nazaré, tá? Lindo livro a respeito de como é a vida em Saturno, que foi, ela relatou como é o sistema lá, tem vários capítulos só falando de Saturno. Então é muito interessante também para quem quiser. Tá aí o conhecimento, né? Então, Senhor Deus, abençoai todos os irmãos que ouviram, todos os irmãos que estiveram aí conosco, escutaram, que possam ter levado um pouquinho de amor nosso, um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do bem que habita dentro de nós e da nossa energia boa de querer aprender e se tornar um ser humano melhor a cada dia, através do conhecimento do plano espiritual, que tanto nos educa, tanto nos dá uma filosofia de vida e um consolo tão grande em quem está aqui encarnado, compreendendo a existência, compreendendo a nossa verdadeira vida espiritual e compreendendo o que estamos fazendo aqui. Senhor Deus, abençoai cada irmão que está em suas casas, que estão ouvindo, aqueles também que não ouviram, mas que vivem no planeta Terra, que precisa de tanto amor, os nossos irmãos, que possa ser exalado amor por via de cada coração que está ouvindo, possa exalar amor ao mundo, que tanto precisa de carinho e de consolo, que nós possamos viver como uma grande família, sempre com amor e por amor. Que assim seja. Abraço, Kelinha, fique na paz, queridinha. Que assim seja, um abraço, tchau. Tchau.